A gente continua falando sobre o Enem. Vamos receber agora a Daniela Toffoli. Ela é coordenadora de linguagens do Anglo, a quem agradecemos demais pela participação. Daniela, seja muito bem-vinda aqui à Jovem Pan News. Muito obrigada. Bom dia para todo mundo. Muito bom dia. Imagino, né? Esse fim de semana muito especial, muito aguardado por milhões de estudantes. Mas você, como educadora, também certamente tem uma expectativa, né? Afinal, preparou tantos alunos por tantos meses para esse fim de semana tão especial. O que é importante dizer para esses jovens que vão participar da prova neste domingo? Claro que eu imagino que eles estejam se preparando já há bastante tempo, mas o que é importante, o que é fundamental é compartilhar nesse momento. Dá ainda para repassar conteúdos especiais nessas últimas horas? Que avaliação você faz, o que você gostaria de dividir com essas pessoas que nos assistem? Levando em consideração que a gente já está na véspera da prova, né? Eu acho que é bastante importante nesse momento o aluno tentar cuidar da sua saúde mental. Então, eu acho que o descanso, esse momento de concentração é bastante importante para ele. É claro que existem alunos que se sentem inseguros quando eles estão fazendo aquela última revisão para ver se não deixou passar nada. Mas eu acho que o essencial nesse momento é prezar pelo descanso, né? Porque uma cabeça descansada faz uma prova melhor também. Ele já se preparou durante todo o ano. Tudo que ele tinha que ver, tudo que ele tinha que estudar, ele já aprendeu. Então, acho que agora é o momento de ele descansar para poder ir bem preparado para essa prova. Professora, e qual é a sua avaliação em relação ao número de inscritos? Esse número caiu bastante em relação a anos anteriores. Algumas faculdades ainda requerem que a pessoa, né, que o estudante tenha o Enem, esse resultado, a nota para entrar na universidade, mas esse número, ele caiu significativamente em relação aos outros anos. Eu acredito que, na verdade, esse momento pandêmico, talvez, né, que a gente esteja vivendo, claro que agora a gente está tendo os resquícios de todo esse momento, eu acho que talvez isso tenha gerado uma queda, talvez, no preparo, ou talvez uma deficiência na questão dos estudos, né, e tudo mais. Então, eu vejo como um momento, na verdade, de recuperação, né, recuperação que a gente está voltando para o presencial. Esse ano foi um ano integralmente de presencial, então, eu acho que os alunos ainda estão entrando no ritmo para poder prestar essas grandes provas, para poder pensar no seu preparo, para poder fazer uma prova tão significativa e que é demandada tanto pelo Enem, né? A edição 2022 do Enem, em destaque nessa entrevista aqui no Jornal da Manhã. Nós estamos recebendo a Daniela Toffoli, coordenadora de linguagens do Anglo. E agora a gente segue com a pergunta do comentarista José Maria Trindade. Muito bom dia, professora. Professora, esta teoria de resposta ao item, né, ela é importante porque ela propõe medir o conhecimento médio do aluno e não no meu tempo, né, de vestibular, onde era muito complicado, porque você não sabia exatamente, podia se dar muito bem ou muito mal tendo o mesmo conhecimento. Nós já temos aí talvez até eu não tenho certeza, formados, né, desta geração Enem. Melhorou a avaliação, porque mudou completamente o ingresso nas universidades, né? Melhorou? Isso é atestado já na prática? Olha, eu acredito que sim, né? Porque o fato de a gente ter uma prova que é exigida por tantos vestibulares e a nível nacional, como a gente tem hoje, né? O Enem, isso exige dos alunos um melhor preparo. O Enem é uma prova que exige um conhecimento vasto dos alunos e, portanto, eles precisam estar mais bem preparados para poder prestar essa prova. Então, eu acho que o resultado natural disso é a gente galgar por uma melhora na educação, galgar por uma melhora dos estudantes. É claro que a gente não pode ignorar esse cenário de pandemia que abalou todas as estruturas aí, inclusive teve reflexos na educação. Mas eu acho que sim, eu acho que dá para a gente falar sim uma melhora, já que a gente tem um exame a nível nacional que traz uma exigência, né, um pouco maior dos alunos e a consequência é que eles estejam preparados para isso. Agora, Daniela, eu li alguns textos, algumas reportagens que indicavam que o Enem acaba tendo um tipo de correção para evitar aquela estratégia de alguns alunos que chutam
e muitos acabam até se dando bem, pelo menos em outras provas. Mas trata-se de um modelo matemático que se chama Teoria de Resposta ao Item, o TRI. Então, por exemplo, para que as pessoas que nos acompanham compreendam bem, se duas pessoas acertarem a mesma quantidade de questões, não necessariamente elas terão a mesma nota, porque algumas questões são mais difíceis e acabam tendo um peso diferente. Diante dessa informação, qual é a estratégia que o aluno, que o jovem deve adotar para realizar a prova? Ele deve focar os seus esforços nessas questões mais difíceis, mais elaboradas, que possivelmente tenham um peso diferente? Não, na verdade, ele tem que pensar bastante pelas questões mais fáceis, né? Então, ele já tem que começar garantindo a nota dele nessas questões mais fáceis, porque de acordo com o TRI, o que a gente espera, né? Esse cálculo matemático, é natural que aquelas questões que são mais fáceis, os alunos, eles, na verdade, acertem. Então, e aquelas questões que são mais difíceis, é natural que tenham um índice um pouco menor de acertos. Então, quando a gente for pensar nessa estratégia de prova, eu acredito que mesmo naquelas outras provas que contabilizam somente a quantidade, né, quantitativamente, digamos assim, as notas dos alunos, ele sempre começar pelas questões mais fáceis para que ele consiga já garantir a nota dele nessas questões, né? E aí ele reservar o restante da energia dele para as questões mais difíceis. Até porque se a gente for pensar em estratégia de prova, a partir do momento que esse aluno começa pelas questões mais difíceis, pelas questões que ele não tem tanta segurança, ele naturalmente ao longo da prova ele vai ficando mais cansado, ele vai tendo um desgaste mental, e aí aquelas questões que são mais fáceis, que ele possivelmente garantiria a nota dele, corre o risco de ele errar mais facilmente, né? Então, na verdade, ele já tem que começar garantindo aquilo pelo qual ele domina mais, a matéria que ele domina mais, e aquelas questões que são mais fáceis. E, professora, os alunos ainda chegam mais temerosos em relação ao tema da redação e também à língua portuguesa? A professora que está sempre aí dando cursinho em sala de aula, percebe isso, digamos assim, esse medo dos alunos em relação ao tema e também à língua portuguesa? Daniela Toffoli, ela não piscou, certamente, nós tivemos um problema com o sinal, a gente vai tentar reconectar ela que está aqui falando um pouco sobre essa edição do Enem, compartilhando informações importantes, ela que, juntamente com outros professores nesse Instituto de Educação já bem tradicional, o Ângulo, acaba preparando muitos jovens que irão prestar a prova do Enem, que irá acontecer amanhã, é claro. Cobertura especial aqui da Jovem Pan News. E a gente retoma a conversa sobre o Enem com a Daniela Toffoli, que é coordenadora do Ângulo. Bem-vinda de volta aqui para o nosso bate-papo. Eu te fiz uma pergunta. Em relação à preocupação dos estudantes, a redação, o tema da redação e a língua portuguesa, ainda são temas que preocupam esses alunos? A professora que está dia a dia acompanhando aí de perto essa garotada? Com certeza, né? Chegar essa época do ano, a pergunta que eu mais ouço é: mas professora, você sabe qual, de repente, o tema que pode cair, né? Você chuta algum tema? Eu falo, não, gente, a gente tem que estar atualizado, na verdade. O mais importante é a gente focar em todas as técnicas que a gente aprendeu, porque, de fato, o Enem vai valorizar bastante isso, né? Então, a preocupação com a língua portuguesa, a preocupação com o tema, claro, para a gente poder levar um conteúdo adequado para essa prova, é sempre uma preocupação para esses alunos, todos os anos. Mas aí a gente tenta tranquilizar e tenta mostrar para eles que outros aspectos talvez às vezes sejam mais importantes. Agora, Daniela, todos os anos a gente pode observar as reportagens de todos os canais de televisão, a gente é até um pouco desagradável, mas a gente olha aqueles alunos que acabam perdendo a hora, chorando na porta do local da realização da prova, porque não conseguiu chegar a tempo, ou até aqueles que conseguem entrar no último momento, arrastados muitas vezes ao chão, o portão fechando, sabe aquelas cenas tradicionais que ao longo dos anos a gente se acostumou, para que a pessoa não passe pela frustração de perder esse momento tão especial que ela se preparou por tanto tempo, para não parecer que foi quase uma autossabotagem. Qual é o ritual que esse jovem deve seguir para conseguir dar conta dessa que é uma responsabilidade enorme e um dia e um momento muito especial?
Claro, claro. É o primeiro de tudo, né? Conferir com antecedência, claro, não deixar para a última hora o local de prova, né? Eu estava vendo até aqui acompanhando a reportagem e tem um número significativo ainda de estudantes que não conferiu o seu local de prova. A primeira coisa é isso, até para que você possa se planejar, né? Se for um local desconhecido, o interessante é que antes, um dia antes, pelo menos, o aluno faça esse trajeto para poder ver qual que é o caminho, se for de transporte público, qual que vai ser o melhor trajeto para que ele siga para poder chegar a esse local, se planejar, né, no dia também planejar a sua rotina em torno disso. Então, conhecendo o local de prova, tentar ver qual que é o trajeto que ele tem que seguir antes, se porventura for algum local conhecido, claro, aquilo de sempre, sair com antecedência, o máximo de antecedência possível. É preferível que você fique esperando ali durante alguns minutos na porta do que, de repente, entre correndo. É claro que, às vezes, alguns problemas podem acontecer no meio do caminho e, por isso, a antecedência. Então, acho que o essencial é isso, né? Você conhecer o local de prova previamente, tentar fazer esse trajeto um dia antes para poder se familiarizar com esse local e sair com antecedência. Zé Maria Trindade, sua pergunta. Pois é, professora. Outra curiosidade do Enem é a retomada de estudos, né? Algumas pessoas que estão com idades diferentes voltam aos estudos exatamente pelo Enem. E também ele serve para conseguir o diploma de ensino médio, né? Essas pessoas que têm uma faixa etária diferente, têm um preparo específico, ou entrar na onda e ir? Eu acho que, na verdade, assim, o preparo diferente, né, o preparo específico, acaba sendo no momento em que eles iniciam novamente esse estudo, né, em que eles entram novamente no cursinho, porque muitas coisas que eles viram já faz muito tempo. Então, é quase como se eles tivessem que aprender aquilo tudo novamente, diferente daqueles alunos que já estão ali engajados, né, que já estão trabalhando. Então, acho que, na verdade, o maior preparo, o maior diferencial é quando esses estudos se iniciam. E talvez demande um pouco mais de tempo, de estudos, né? Talvez demande algumas estratégias diferentes. Agora, a partir do momento que eles já estão engajados, a partir do momento que eles já entraram nesse ritmo de estudos, eu acho que o preparo acaba sendo muito similar ao de todos os outros estudantes, né? O de descansar, o de revisar os seus pontos fracos, enfim, e seguir adiante da maneira como todos os outros ali estão seguindo. Professora Daniela Toffoli, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Zé, tem mais alguma pergunta? Não, eu só queria insistir nessa história aí dos mais velhos, né, que querem retomar. É muito difícil, eu queria dar um incentivo, né, porque o Enem abriu, sim, as portas das universidades, inclusive para os que estão fora das escolas há muito tempo. Essa retomada, professora, é difícil? Olha, eu não vou mentir, né? No começo acaba sendo difícil. Eu tenho muitos alunos que já são formados, têm outras profissões e que resolvem entrar, não, eu quero seguir o meu sonho, eu quero uma nova profissão, eu quero uma nova faculdade. E eu acho que no início é muito difícil você se acostumar novamente com essa sua rotina de estudos, principalmente porque essas pessoas mais velhas, muitas vezes, elas já trabalham, elas têm a sua família, elas têm uma rotina muito diferente das pessoas que são mais jovens. Então, acaba sendo um pouco mais difícil, sim, né? Mas não é impossível, demanda dedicação, com esforço, assim. O interessante que eu noto é que essas pessoas mais velhas, elas já têm uma maturidade mais diferente, né? E uma forma de encarar todas as outras questões que eu acho que às vezes acaba até saindo um pouquinho na frente dos jovens. Então, a assimilação de conteúdo, o lidar com alguns percalços que vão acontecendo ao longo desses estudos, eles acabam lidando de uma melhor forma, de uma maneira mais calma, né? Eu super admiro essas pessoas. Então, é um pouco difícil em outros aspectos. Eu acho que para todos enfrentam as suas dificuldades. Mas eu acho que quem precisa, ou quem quer, ou quem tem essa vontade, tem que correr atrás, porque é super possível. Eu tenho diversos casos de alunos mais velhos que têm muito sucesso, né? Então, o apoio dos professores, eles com certeza têm, porque é possível.
Muito bem, muito obrigada, professora, pela sua participação aqui no Jornal da Manhã e boa sorte, né, para todos esses estudantes aí. Claro, eu que agradeço, viu, gente? Muito obrigada.